e de que maneira ela que é responsável pela reformulação, pelo restauro, por dar vida novamente à Fazenda Tafona, que se transformou num ponto de cultura. Apesar de que, sendo contestado por alguns, mas hoje existe a Tafona para nos lembrar que liberdade e resistência fazem parte são palavras do cotidiano dos pretos dessa região. Marô, seja muito bem-vinda. Esse projeto eu amei desde o início, né? Porque quando se envolve crianças, adolescentes, num levante antirracista, é claro que vai ter o aplauso de todos. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes e às ouvintes. Sim, a gente fez esse projeto, entramos na LIC, na Lei de Incentivo à Cultura, e tivemos o apoio da Seletro para implementá-lo. E estamos levando para a Fazenda 11 turmas de 9 escolas municipais, turmas de 5º ano. E o nome do projeto é Literatura, História e Antirracismo. Por quê? Porque além da gente fazer 2 palestras para as crianças sobre história de Cachoeira e sobre a visibilidade do povo negro, que a história de Cachoeira é com a Betinha Farias, com a professora, e a visibilidade do povo negro com a Lair Vidal, nós distribuímos um livro que é João em Busca da Liberdade. E esse livro, ele conta a história de um escravizado, João, que está numa carta de 1834 que foi encontrada, a carta é real, foi encontrada na fazenda, onde um senhor chamado Feliciano conta para alguém que era morador da fazenda de que tinha fugido o seu moleque João. Quer dizer, essa carta, ela existe, ela está lá na fazenda para quem quiser ver. Eu tenho ela digital, né? Porque os papéis a gente não... Sim, mas ela existe. Há um tempo. Isso, ela existe, eu tenho ela digital. E é maluco porque ele descreve como é que o João fugiu. Ele fugiu no cavalo baio do meu andar, com meu pala de baeta azul, chega a me arrepiar, e com a minha camisa de riscado. E quem o enxergar e quem o ver, pode fazer o que bem entender. Ainda era rimado, né? Era aquela coisa, é uma frase quase... Aí quando tu lê isso, tu diz, não, o João tem que ter fugido, né? Porque ele saiu no cavalo baio do Feliciano, e ele fugiu, e na nossa perspectiva ele fugiu e vai para um quilombo e faz a sua família. Fica em liberdade. Ele vai em busca da liberdade e a encontra. Mas aí já é uma suposição. Daí somos nós, aí na literatura. A gente que nós que estamos, que faz esse final para o João. Faz esse final para o João. E porque tem que ter alguma coisa de... O humano, ele precisa também disso, né? De esperança, E a história da escravidão é uma história terrível, né? Tanto que ele disse, faça o que bem entender, né? Poderia matar o João se encontrasse. Quem encontrasse. Então, a gente quis puxar ele da realidade que ele vivia, para ele poder encontrar a liberdade, casar, ter filhos, porque na escravidão era proibido constituir família, não tinham famílias, né? Os filhos eram tirados, né? Então é isso. Nós já vamos para a 4ª visita, em dia 18, vai o Baltazar e Hamilton, e está sendo muito legal. As professoras, os alunos, a gente começa perguntando, vocês acham que a sociedade é racista? Sim! Todos dizem que sim. E aí, como a gente tem que fazer? A gente tem que lutar, a gente tem que ser antirracista, não basta ser só antirracista, tem que lutar. Então, não basta só dizer, eu não sou racista, né? Porque é muito fácil dizer, não, eu não sou racista. Mas deixa para lá qualquer ação racista que possa estar acontecendo no entorno.
a piadinha, né? A piadinha Que é o racista. tal de racismo recreativo, É. né? Todo mundo faz uma piadinha e acha E bonita, acha né? bonito, e as pessoas riem e tal. Então a gente tem que fazer uma narrativa ao contrário, né? A gente tem que narrar isso como crime mesmo. Na brincadeira, a brincadeira também é crime. E às vezes eu sempre digo que brincadeira, quando se faz uma brincadeira com alguém, né, Tiago e João Gabriel, a brincadeira tem que ser boa para todo mundo, né? Porque não pode só um É. rir. Senão não tem graça. A brincadeira que só um acha graça, onde é que está a graça da Não tem brincadeira, né? graça nenhuma. Não, ela não existe. Não existe. E essa questão do racismo, porque eu não sou racista. Eu repito sempre uma frase aqui, Maru, que quando se discute racismo, o doutor Nilo Save tinha uma frase muito interessante. O doutor Nilo Save, para quem não sabe, é um advogado, um jurista, né, de Sim. renome, de Cachoeira, poeta também, né, tradicionalista, né, porque tinha composições, né, que ganhavam festivais e coisa e tal. E o Save era uma sumidade. E ele sempre tinha uma frase bem interessante: ninguém é racista enquanto o filho ou a filha não disser que vão casar com um negro ou com uma negra. Isso naquela época já. E eu não sei até que ponto hoje esse tal de racismo não passa só, ele não fica só na questão da pele preta, ele passa também por essa discriminação que a gente faz, a gente, porque eu já boto todo mundo na roda, Sim. né? Que se faz com nordestinos, né? Com pessoas da periferia. Sim, é questão econômica também, é classe social, né? Também. É de classe social isso também. Porque não é o meu lugar de fala, eu me constranjo às vezes de falar. Mas pessoas negras ricas tem outro patamar. Tem outro patamar, outro tipo de atendimento, outro tipo de recepção. De aceitação e de recepção. aceitação e recepção. Então, é uma questão também de classe social, é uma questão do nosso tipo de sociedade que temos no Brasil. E é uma sociedade hipócrita, né? Não aceitamos as religiões afro, mas todo mundo bota branco, pula ondinha, Isso né? mesmo. Atira a flor no mar, enfim, né? Nem sabe o que está fazendo, mas eu não gosto, mano, deixa pra lá, né? Isso mesmo, é isso Mas mesmo. a gente, no dia a dia, todo mundo tem pelo menos um ato que lembra as religiões afro, né? E nós temos lá na Tafona a questão de ser uma Tafona, de ser um lugar que era operado por escravizados desde 1800. Ela está no seu lugar original. A minha mãe, que comprou a fazenda da sua tia-avó, ela não deixou mexerem. Os equipamentos estão todos lá. E lá é um lugar de protagonismo. É um lugar que as pessoas negras que vão lá me dizem que sentem algo diferenciado. Porque ele está preservado. Ele está lá inteiro. Ele é o lugar onde se fazia farinha de mandioca e era habitado por pessoas negras, por escravos. Por escravos. Mas, porque muita gente talvez não conheça a história da Tafona. A Tafona é uma fazenda que foi, né, habitada por escravos, que eram pessoas que mantinham a fazenda, né? E com tudo que tinha direito. Tinha feitor, tinha o chicote, né? tinha os castigos, tinha senzalas. Né? Tinha essa coisa de não poderem ter famílias, os filhos, quando nasciam, eram separados ou vendidos no mercado como coisas. Né? Como coisas. E a gente, como diz, o preto não é descendente de escravo, não. A gente, quando veio para cá, os nossos ancestrais eram reis, rainhas, da nobreza africana, né? Que foram surrupiados de lá para serem trazidos por navios absurdos até o Brasil, né? Diga-se de passagem, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Infelizmente. E a exemplo da Tafona, existem outras, mas não teve charqueada, não era uma fazenda charqueada, era para farinha de mandioca, para criação de gado, que o gado foi surrupiado dos indígenas, né? Sim. Em 1750, 1780, o João Pereira Fortes, que é o meu primeiro ancestral aqui no Rio Grande do Sul,
Ele mataram os índios, ele estava em Rio Pardo, fez o fortes, eles assassinaram os indígenas, e quando ele faleceu em 1810, tinha 6.000 cabeças de gado. Da onde que ele teria 6.000 cabeças de gado se ele não tivesse roubado dos indígenas? Se apossaram da terra dos indígenas, roubaram tudo que tinha ali, e a fazenda da Tafona, ela era existe um mapa de 1852 que o Tal Golim, que é um historiador, localizou a fazenda da Tafona nesse mapa, e era do distante povo de São Lourenço. Era de uma missão, era uma gadaria da missão de São Lourenço, dos 7 povos. Das missões. Das missões. Os 7 povos das missões eram todo o Rio Grande do Sul, não pensa que era só lá. Em Santa Rosa, Eles aquela região tinham lá. São Nicolau, São Lourenço. Então, tem uma ligação de ser uma tafona, porque a mandioca é indígena, ela é americana. Então, ali devia ter, os portugueses, além de se apossar de tudo que os indígenas, eles se apossaram também da tecnologia, de fazer outras coisas, fazer farinha de milho, fazer farinha de coisas que eram americanas e que os portugueses não conheciam. E que vieram conhecer aqui Vieram através conhecer da mão aqui, e indígena e então escrava. não é por acaso que a fazenda tem essa tafona. A gente diz que tem a ver com os indígenas que moravam ali. O que é uma tafona, Maria? É um engenho de farinha. É um engenho de tafarinha. E ele... Tu tem que ir lá, Dalcira. É todo feito em madeira, as engrenagens são em madeira. Elas movem o ralador, tem a prensa para prensar a mandioca e depois tem o forno para tostar a mandioca. É muito lindo. É muito lindo. Lá a gente faz o território negro da Fazenda da Tafona. Quer dizer que não sou eu que faço. É as meninas, a Laír, a Vânia e a Maria de Lourdes, que foram lá e acharam que era isso que a gente tinha que fazer mesmo. E tem todos os anos tem uma atividade no Tem, Coletivo Negro no lá, agosto. né? No agosto temos uma atividade e esse ano foi o 3º. E foi bem emocionante, assim. Então, é muito emocionante de ver as pessoas. Esse ano teve até roda de preto velho. Eu vi as imagens, achei tudo muito lindo, É, muito bonito. foi muito bom e lá não entra nada, viu? Porque São Jorge não deixa. Tá certo, Foi olha, tudo protegido. tudo protegido. Mas eu não vejo, porque às vezes as pessoas dizem, mas isso aí não pode existir, tem que explodir, Não, tem que botar abaixo. Né? Não, gente, tem que existir. a pior coisa que aconteceu foi o Holocausto, né? Eu imagino, antes de Gaza, eu imaginava que o Holocausto tinha sido a última coisa eu também que eu achei que nunca mais iria acontecer na vida. Mas, Auschwitz e outros campos de concentração estão lá. Na Polônia, na Alemanha. E por que eles não destroem? Porque está lá como um marco para lembrar para a humanidade que aquilo não pode mais existir. E a exemplo do que acontece na Tafona, muita gente aqui, eu tenho amigos que já foram, né, chegaram perto de Auschwitz, não conseguiram entrar, porque diz que é uma sensação muito complicada, pessoas que inclusive não acreditam, né, em espírito, nem energia, mas todas elas saem de lá com uma experiência muito traumática, né, porque é como reviver, é que nem as charqueadas de Pelotas, por mais a São João, que é a mais famosa, onde fizeram a Casa das 7 Mulheres, né, o certo Capitão Rodrigo, enfim, né, a obra de Érico Veríssimo. E ela é aberta para casamentos e, né, enfim, para festividades lá. E aquelas charqueadas, elas têm um peso. Tem um peso muito grande. E esse peso, a gente não quer tirar o peso. Não é isso, a gente não quer banalizar nem normalizar o que aconteceu lá. A gente quer retomar essa história, quer que as pessoas se apossem dessa história, porque isso é protagonismo. E isso é a importância do negro dentro de uma sociedade, que foram eles que mantiveram a família. Mantiveram a família. Durante 1888, a Tafona acabou. Porque não quiseram pagar.
Eu não tenho essa história assim em carta, eu não localizei. Mas é óbvio que a Tafona está lá parada no tempo há 140 anos. 140 anos Sim. existe a Tafona Não, lá. a Tafona existe há 225 anos. 225 anos. Isso é um quarto de século, gente. Não, é Não, de milênio. dois séculos e um quarto. Assim, é um quarto de milênio. É, não, e ela está parada lá. Em 1888, ela parou de funcionar, porque foi a abolição, aboliu a escravatura, então, para pagar não serve. E ela ficou lá fechada, Marô? Como é que Fechada. ficou essa história? Sim, é que o que acontece? Era uma casa era uma terra enorme e tal, mas o meu bisavô tinha muitos filhos, dividiu, foram vendendo e ficou a casa e um pouquinho de terra em volta da casa Sim, para uma tia-avó, que não se desfez. que não se desfez e não mexeu porque qualquer tafona, porque tinha outras tafonas no Rio Grande do Sul, qualquer tafona teria se transformado como Um é que eu vou dizer? moinho? Não no moinho, num galpão para botar soja. Num galpão, é um galpão pronto. Tira os equipamentos dali. Então, muitos equipamentos de tafona estão nos jardins das casas. Viraram outras peças, porque são bonitas as peças em madeira, né? Sim. E a tafona não, como a tia Miloca, que é a minha tia-avó, não tinha dinheiro, não tinha terra para plantar, não tinha. A tafona ficou paradinha lá. E a minha mãe, quando comprou da tia, em 62, não deixou mexer. Não deixou mexer em nada. Ela só preservou. Assim como a casa, ela só preservou. Ela não tirou as telhas, que todo mundo faz, é mudar o telhado. Sim. Ela não tirou. A gente morre com goteira até hoje, porque a mãe não tirou, mas por isso que ela é tombada. Porque ela continua com as telhas do século XIX. Olha só. Por isso que ela é tombada pelo Estado. E ela vai ser tombada pelo governo federal também. Aí entra o IFAM, Aí que entra o já IFAM. dá um alento melhor, quem sabe, de buscar até. Não, De não dá. buscar recursos, não, para preservação, Não Marô? dá. A gente tem que ser por conta. Não tem. Não Agora, tem. isso é uma judiaria, porque eu lembro que em Rio Pardo, nos anos 1990 e alguns, tá? Eu fiquei em Santa Cruz até, eu ia e voltava até 98, e a gente cobria Rio Pardo. Os prefeitos da época, lá ali, nos inícios dos anos 90, que quando o patrimônio começou a ruir de fato, porque quem é que vai querer alugar uma casa, um Sim. casarão, que está com goteira, cupim, caindo literalmente os pedaços, mas que ninguém pode mexer? O que a prefeitura fez lá em Rio Pardo? Deu isenção de impostos, de IPTU, de não sei mais o que, para todas as famílias que tivessem interesse em preservar, em restaurar o patrimônio. E aconteceu que muita gente abraçou a ideia. Por quê? Porque aquela isenção, né, e também tinha alguns incentivos, valeria para que as pessoas não se desfizessem do patrimônio e Sim. pudessem preservar. Então, tem casarões em Rio Pardo que a fachada pode não estar em boas condições. Você fala, mas agora você entra lá, está uma pérola, foi tudo Sim. reformado, não, restaurado. Né? Porque reforma é uma coisa, restaura é outra. Né? E pessoas que vão lá e apresentam, né, os seus casarões com maior orgulho, porque há uma necessidade de se preservar essa história. Sim. Aqui a gente tem falta de política, né? Aqui em De Cachoeira, política de preservação. de preservação. Tanto é que aconteceu com o Síntese, né? Quem acabou sendo a Associação da Fazenda da Tafona, que tirou as escoras, né? A gente que fez o projeto pela Lei Paulo Gustavo e conseguimos tirar as escoras, porque aquilo era uma vergonha para mim, pessoalmente. Assim, eu sou amiga da pessoa que criou, da Mafalda, e eu tinha vergonha por Cachoeira, na entrada de Cachoeira ter uma obra de arte escorada. Então, Aquilo era dolorido, era né? dolorido. Então,
E isso tem a ver com política mesmo, com política, porque isso, se tivesse uma política, teria pertencimento, né? As pessoas gostariam mais da cidade. Na verdade, as pessoas às vezes dizem, mas preservar para quê, né? Por que preservar? Gosta de coisa velha, gosta de coisa bota velha. no chão, né? Deixa. Agora, eu também estou querendo saber aí, é uma provocação ao patrimônio histórico, é também a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? Acho que é assim, né? Que se chama a nova Secretaria de Obras. O que estão fazendo com essas pedras aqui da 15, entre a Silvio Scopel e a Major e a Milan Graça? Reformaram o calçamento. Estão botando paralelepípedo normal, bloquete, né? Bloquete aquilo ali. Mas aquelas pedras que... Aquelas azuis? Não, é as que estão no meio da rua aqui, né? Que aquelas são iguais àquelas que estão lá na frente do Colégio Rio Branco, que não pode ser mexida. Isso, não pode ser mexida. Então, a pergunta é se para onde estão indo essas pedras que estão sendo retiradas daqui desse calçamento, se essas pedras não poderiam arrumar e consertar lá no entorno do Colégio Rio Branco, porque tem algumas esquinas, algumas quadras ali que estão muito ruins. O que está acontecendo, né? Estão indo para onde? Estão indo para a vala comum? Estão sendo descartadas? Estão sendo jogadas no lixo? O que está acontecendo? Alguém está tendo... Né? Da mesma forma que lá na Avenida Brasil, o Dyer, na frente do prédio do antigo Dyer, quase em frente a São José, a Corsã foi lá e arrebentou aqueles ladrilhos que tinha na calçada, sem nenhum cuidado, né? Então, porque não é tombado, porque não sei o quê. Sim, mas não precisa ser tombado. Para alguém olhar e dizer, gente, vamos tirar isso aqui com cuidado, porque é muito bonito, e vamos colocar de volta. Não. Tiraram de qualquer jeito, quebraram, abriram a vala comum lá, botaram cimento em volta. Eita, nós, né? Então, são coisas que, entre outras cidades, eu que morei, né, em Pelotas, e conheço o patrimônio histórico de lá, que dá uma dor, né? Dá uma dor. Sim, também tem a ver com os habitantes da cidade, né? Tem que gostar. Do gostar de ser daqui. Eu acho que Marô, me diga, agora, se as pessoas quiserem visitar a Tafona, como é que faz? Tem horários de visitação? Tem dias específicos? Tem, assim, agora nós vamos terminar o projeto em 2 de dezembro e a gente vai fazer uma visitação agora, sábado. Agora é sábado. Eu espero que não chova. Parece que a previsão é chover às 6 da tarde. No domingo, Então, a gente está fazendo a visitação em público em geral. E depois a gente não sabe quando que vai abrir de novo. Certo. Mas aí você avisa que a gente avisa aqui. E te aviso também. Não. Mas quem quiser, a visitação para adultos é R$20. Para crianças e até de 7 a 11 é 12. Para idosos também é 12, a partir de 60. E a gente tem uma cafeteria depois que pode... Alguns itens, não muitos itens, salgados e doces. Que dá para fazer um lanche. Dá para fazer um lanche, dá para ver o pôr do sol, dá para ficar no jardim. Dá para fazer um piquenique. O piquenique, daí, só se for com as coisas da cafeteria. Certo. Não, eu acho justo porque manter um patrimônio desse não precisa de recursos, né? Pelo menos para espantar os cupins, já que nada pode ser mexido lá, né? Eu acho. E só para lembrar também que no Parque do Imigrante, lá em Lajeado, o pessoal conseguiu fazer uma coisa fantástica. Eles conseguiram trazer do interior de Lajeado as casas dos imigrantes e tentaram trazer um moinho. Eu só não sei se esse moinho se eles conseguiram levar para o Parque do Imigrante, viu? Mas me parece que esse grande sonho, quando eu trabalhava e morava em Lajeado, era o grande sonho, e o pessoal conseguiu fazer, pelo menos em parte, isso de trazer, né? Trouxeram inteirinha aquelas casas e colocaram lá no Parque do Imigrante. Marô, muito obrigada por ter vindo. Grande abraço. A gente se encontra daqui a pouco. Na procissão da de Santa Josefa. Um grande abraço, obrigada.